Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante, um programa feito especialmente para você que, assim como eu, ama a moda e infinitas histórias que ela pode nos contar. Esse programa é uma parceria do Sim de Roupas com Casa de Vovó Dedé. E hoje a minha convidada é mais que especial, Paula Baiocco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Essa artista, né, que é empreendedora, modelo, comunicadora, influenciadora. Paula, muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu. Estou super feliz de ter sido convidada para participar de mais uma edição aqui com vocês. Maravilha, Paula. Sempre a gente começa, né, querendo ouvir um pouquinho da história de vocês, mas aqui a gente tem por lei uma perguntinha básica, não tão básica assim, mas a gente sempre começa com o porquê na moda. Conta pra gente. Por que na moda? Olha, é até um pouco complexo, porque eu não me imagino em outro lugar desde que eu nasci, digamos assim. A minha memória mais antiga como pessoa, eu já amava moda, já queria estar na moda. Então, é um universo que sempre me encantou, sempre me fascinou. E eu tinha certeza que eu ia trabalhar com isso, de alguma forma. Não tinha definido ainda qual área exatamente dentro da moda. Tinha o sonho de ser modelo, né, já desde o início, mas ainda era uma coisa que eu não entendia muito bem quando criança, quando muito nova, né, de como caminhar para isso. Sim. E minha avó costurava, minha avó sempre fez trabalhos manuais, tipo ponto cruz, bordados, então isso sempre foi muito presente dentro da minha casa, a costura e a construção de uma roupa e de um bordado. Então, isso sempre existiu para mim, então não tinha como ser para outro segmento. Então, que sempre legal. moda. E começou, né? Como foi que entrou? Você, para quem não sabe, a Paula tem uma marca, né, de bolsas. Sim. Como foi que começou? Já começou nos acessórios, Paula, ou não? Como foi que iniciou realmente? Não, eu fiz faculdade, né, design de moda. Me graduei e fiz pós-graduação. Tinha uma outra opção de, tipo assim, vou para psicologia, não, vou para moda. Tinha outra segunda opção? Quando eu não entendi ainda muito bem como, né, me profissionalizar, ainda quando criança pensava até em arquitetura, mas porque eu gostava do desenho, sabe? Na minha cabeça eu achava legal desenhar as plantas baixas, assim. Muito louca, né? Já tinha agendas e cadernos que eu ficava desenhando, inventando as casas, as plantas, assim, das casas. Mas já fazia pintura desde criança, desenho. Então, essa parte manual era muito presente do desenho e da arte de uma forma geral. E aí, pensei em arquitetura, mas muito rapidamente, porque era moda mesmo que eu queria fazer. E aí, fiz graduação, fui para o Paraná, na época eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, uma cidade bem pequenininha, acho que uns 20 e poucos mil habitantes. E aí, acabei indo para o Paraná fazer a graduação. Aí, na graduação, que eu comecei a ter essa noção do universo inteiro mesmo ali por trás da moda, né? Sim. De todas as profissões que englobam esse setor, que são inúmeras. Infinitas. A gente pensa, às vezes, só no estilista, né? No designer, na roupa ali na loja pronta, mas até chegar nisso daí são muitas pessoas envolvidas. Então, aí que eu fui ter noção e fui ver que realmente a minha parte era mais do criativo, do desenho, da pesquisa, do criar mesmo as peças. E aí, até chegar nas bolsas, demorou um pouquinho. Eu terminei a faculdade, meu TCC, né, da faculdade. Eu era apaixonada pelos trabalhos manuais, então já conhecia que Fortaleza, não morava aqui, né, em Fortaleza, já conhecia as rendas de Bilro, Renascença, porque eu vinha de criança visitar a minha tia, que morava aqui, meus parentes. Então, eu já achava maravilhoso. E, na hora de pensar numa temática para o TCC, eu falei, eu queria valorizar o artesanato brasileiro, que ainda era muito pouco isso, não era tão difundido assim. Hoje ainda tem um pouco, né, Paula, essa dificuldade? Ainda é pouco, né? Está muito melhor, mas ainda é pouco. Atrás. E eu falei, não, eu quero fazer uma temática de como valorizar esse artesanato, que é tão rico no nosso país, dentro da moda comercial, né? Na roupa comercial. Não aquela coisa muito ateliê e alta costura, né? Que a gente não tem alta costura no Brasil, mas tem um feito à mão sob medida, por encomenda. E aí foi a minha temática, mas dentro do vestuário. Então, eu trouxe, tem até tá passando algumas fotos, trouxe o artesanato na roupa de uma forma mais comercial. Entendi, de uma forma que fosse mais acessível, até pensando em como trazer mais um retorno financeiro maior para as artesãs. Porque era muito... Ainda tem, né, bastante de
pano de descanso de prato, de centro de tem mesa, muito mais coisas de trabalhos, decoração e não do vestuário. Hoje em dia tem um pouco mais, mas não tinha quase nada. E eu falei, a gente consegue colocar coisas menores e dar um giro maior de produção, porque é muito demorado, né, a confecção da renda, e trazer também, valorizar essa peça e trazer mais dinheiro para o bolso da artesã, né, valorizar o trabalho delas. E aí eu fiquei nessa, vim morar em Fortaleza, falei, vou abrir minha marca, não vou me abrir minha marca, é um investimento alto, querendo ou não, o artesanal é uma peça que eu não vou conseguir ajustar depois a roupa, né? Vai desmanchar se eu for cortar ali no meio. Partes técnicas que complicavam um pouco a viabilidade disso. E falei, será que eu não posso ir para o acessório, para a bolsa? E foi na época que eu ia começar a pós-graduação. Falei, vou focar no acessório. E após tu fez aqui em Fortaleza? Eu fiz a distância no Senai C-Ticket do Rio. Entendi, foi EAD. Legal. Na época eu já trabalhava então, dando em Espírito aula. Santo, Paulo, tu já pensava no trabalho aqui? Assim, Eu nasci no Espírito Santo, aí mudei para o Paraná para fazer faculdade. Aí na época da faculdade eu estava no Paraná, já fiz o link com Fortaleza por conta das artesãs. Que legal, que massa. E aí, quando eu terminei a faculdade, minha prima que morava aqui tinha uma loja, me chamou para trabalhar com ela. Eu falei, a oportunidade de eu ir e, de repente, trabalhar com as rendeiras. Que legal. E aí, acabou indo para o acessório. Sim, na pós-graduação. Eu já estava morando aqui. Aí, na pós-graduação, que eu falei, vou tentar trazer esse artesanato para o acessório. Todo o projeto do TCC foi com as rendas daqui também no acessório, nas bolsas. Só que na faculdade a gente não tem essa cadeira de acessórios. Pelo menos na minha, quando eu fiz, não tinha. Tinha até boné, porque era um polo muito grande de boné lá na cidade, no Paraná, mas de bolsa não. E eu falei, eu quero aprender a fazer bolsa. Fiquei nessa depois da pós, falei, quero fazer um curso focado nas bolsas. E aí fui para a Itália. Deu a louca. Simples assim. Deu a louca, encontrei um curso, convenci todo mundo, minha mãe, meu marido, falei, vou passar 4 meses na Itália. Você já estava casada nessa época? Já. Que legal. Vou passar 4 meses na Itália fazendo curso de bolsas, porque é um sonho, eu quero seguir e caminhar para isso. E aí foi que eu me apaixonei pelas bolsas. Que interessante. Aprendi Paulo. todo o feito à mão, né? O fatto a mano lá italiano, que é super famoso. Dos acabamentos, de uma qualidade que eles têm, né, da modelagem. Então, todo o processo. Tu passou quanto tempo lá? 4 meses. 4 meses. Foi um extensivo, foi, né? Assim, era todo dia, era como se fosse faculdade. Todo dia tinha aula. Que massa. Na prática mesmo. E quais foram as maiores experiências, Paulo, que tu tirou de lá? Eu acho assim, pensando voltado para o curso e para as bolsas, o como eles valorizam esse artesanal deles. Entendi. Né? Porque são bolsas, é um outro material totalmente diferente, falando das rendas daqui, né? Eles trabalham com couro, com animais exóticos até, mas esse é tudo feito à mão também. Então, pensando num contexto do artesanal, é muito parecido, só que eles têm isso tão enraizado e tão forte de divulgar isso, de realmente botar o preço que tem que ser pelas horas trabalhadas, de realmente botar isso como um luxo, um alto padrão, que eu acho que é o que a gente tem que trazer para o nosso artesanato também. É o que está faltando muito, o artesanato local, né? Essa valorização. A gente vê até, inclusive, muita gente pegando peças daqui e tendo muito mais sucesso fora do que aqui mesmo, né? A valorização daqui. Infelizmente, o de fora valoriza mais do que quem está em casa, mais. Né? Acontece muito. Então, eu acho que eu peguei essa visão assim com eles, achei muito bonito como eles levam isso, e são muitos, muitos, muitos anos de experiência, né? E ver a paixão deles fazendo isso também, né? É muito legal. Acho que acaba influenciando mais ainda, né? A gente tem até foto, né, Paulo? Tem, sim. Charles, acho que a gente tem algumas fotos aqui, aí, ó, começando. Isso aqui é lá no curso. Isso já é lá na Itália? Lá na Itália. Que legal. Massa. E o curso é numa escola nos fundos de uma igreja da Santa Croce, que era um estábulo, e no final da Segunda Guerra Mundial, os órfãos da guerra não tinham ofício. E aí famílias ricas da cidade falaram, vamos ensinar algum ofício para eles. E como essa parte artesanal do couro, né, da peleteria que eles chamam, é muito forte, eles começaram a ensinar isso para os órfãos. E aí começaram a ter trabalho, começaram a ter um ofício, porque estavam, né, sem os pais, todo esse terror da guerra.
E a escola continuou. Depois dessa parte, virou realmente uma escola aberta, em que as pessoas podem se matricular. E tem, não Nossa. sei, muitos anos de sucesso e continua acontecendo. Aí depois Que abriram de massa. sapato também, uma outra escola. Entendi. E aí veio para Fortaleza, continuou com as Foi. bolsas. Como foi esse retorno? Cheguei assim, encantada. Falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer bolsa. E eu aí amo isso. abriu sua marca, Paula Aí Baiocco. comecei aos poucos. Falei, vou atrás de máquina, como é que é, qual é o investimento. Porque é feito à mão, mas a gente tem a parte de maquinário também, Sim, né? sim. Tem algumas costuras, tem máquinas para poder chanfrar, que é afinar as bordas do couro, para poder dar os acabamentos. Então, fui atrás de pesquisar tudo isso, até porque eu conhecia os equipamentos lá na Itália. Eu falei, será que tem aqui no Brasil? Qual é o nome? Toda essa adaptação. Entendi. E aí comecei a fazer, falei, vou fazer um modelo, vou fazer outros. Amigos começaram a ver, algumas pessoas começaram a encomendar, tipo, né, os próximos. Sim. E eu falei, vai dar certo. E comecei de degrau em degrau. Entendi. E foi muito orgânico mesmo. E como foi que esse lado, tu diz que esse lado de empreendedora, já, porque normalmente quando a gente vê a história, né, conhece a história, começa inicialmente como modelo, ou como comunicadora, influenciadora, e depois abre sua marca. No teu Eu caso fiz o foi caminho inverso. inverso, né? É curioso. E aí, após isso, como foi que iniciou a questão da criação de conteúdo, influenciadora, Paula? Como foi? Com a minha marca, eu fazia todas as etapas, né? Era assim, então, a criação, a modelagem, a costura, tudo eu desenvolvia no ateliê. E aí também falei, vou ter que desenvolver, digamos, o marketing, a divulgação, trabalhar o Instagram da marca, que foi no começo, né, do Instagram vindo como uma vitrine para as empresas também, porque antes era muito pessoal, né, foto e nem vídeo tinha antes, depois começou os vídeos. E eu falei, não, eu preciso trabalhar também essa parte da divulgação do meu produto. Como o investimento sempre é muito alto para a gente ter vários funcionários e várias coisas, eu meio que centralizava e fazia tudo. Sim. Bom, Bril, vamos fazer tudo. E aí comecei a fazer as fotos, comecei a fazer os vídeos no Instagram, fui realmente trabalhando essa parte de comunicador e mostrando o valor do produto, do porquê minha bolsa tinha um diferencial ou não. E isso foi colocando a minha imagem dentro do Instagram. Entendi. E aí acabou que algumas marcas me viam e queriam fazer esse link. O primeiro convite que eu tive assim foi de uma marca de joias, semijoias, de São Paulo, que também tinha essa vertente meio italiana. Né? A proprietária já tinha morado na Itália. Temos fotos, né, também? Tem, inclusive, essa daí. Dessa marca. Legal. E aí ela queria fazer esse link dos acessórios, da minha história também com a Itália, junto com a história dela. E rolou esse convite, digamos que o primeiro trabalho assim, de influenciadora para uma outra marca. Que massa. Foi. E tem aí outra, foi no né? período da pandemia, inclusive. Tem essa daí. Tem. Achei linda essa foto também. Aí já foi um trabalho que a gente fez profissional mesmo Lá em São Paulo. Estúdio em São Paulo. Depois eu fiz algumas divulgações aqui, ela mandava as peças, eu fazia conteúdo, fiz foto em Morro Branco, foi toda uma mobilização assim durante a pandemia, inclusive. Tipo, o final, né? Não durante a pandemia em si, mas logo depois da pandemia, que a gente já estava, né, saindo, mas que ainda não tinha viagens, não tinha essas coisas, e queria criar um conteúdo. Por exemplo, ela era uma coleção mais para o verão, na época. Ela falou, vai ser perfeito na praia daí, só que a gente não vai mobilizar todo mundo para ir. E aí mandaram as peças e eu que fiz. E aí, depois dessa, foi abrindo outras oportunidades. E aí, algumas pessoas me falaram, você devia focar no seu Instagram, né? Porque até então era mais o da marca. Sim. O meu era, na verdade, pessoal total. Começou como modelo, influenciando a sua própria marca. Isso. E aí, as marcas te contratavam como modelo, vamos dizer assim. Né? Comunicadora. Algum conteúdo de comunicação, legal. Influenciadora e fotos. Entendi. Também. E aí, como foi que isso, né, se desdobrou para o teu Instagram ao ponto de se tornar influenciadora hoje, Paula? Foi aí que eu comecei a ver que realmente seria uma possibilidade. Algumas pessoas próximas me falavam, você devia focar no teu, devia fazer, você está fazendo legal no da marca, você devia também fazer no teu, porque isso abriu um leque de possibilidades de trabalhos, né? E aí eu fui construindo essa imagem no meu Instagram pessoal, de fazer conteúdos, de
nichar para o que eu queria falar, de entender como era esse universo, né, da influência dentro do Instagram, porque não é só ir lá e postar qualquer coisa e uma foto bonita. Tem todo um planejamento, tem um assunto, como é que você está ajudando as pessoas que estão ali assistindo. Não é só um ego de estar ali presente, né? No entanto que veio o radar de tendências, né? Eu acho sensacional esse quadro no teu Instagram. Esse quadro chegou várias tentativas, testes, né, erros, acertos, até que cheguei num formato que eu gostei de fazer e que dava um retorno. Eu vi que as pessoas estavam gostando, né? Se interessavam, que é o radar né? de tendências, em que eu trago as informações das tendências, tanto, às vezes, algum acessório específico ou uma estética que está em alta, e falo sobre ela de forma simples e rápida, porque como o conteúdo da internet pede, né? Exatamente. No início eu queria muito, porque eu já fui professora também, então eu queria muito explicar tudo e detalhado e falar demais. Imagino, para ti, para ter que resumir, né? Foi um processo de eu aceitar essa informação mais resumida. Então, eu fui realmente me lapidando e trabalhando até chegar nesse formato. E até então, Paulo, qual foi a maior dificuldade que tu viu como influenciadora? Olha, eu acho que são algumas questões. Muitas vezes de ter esse foco e ver no início que é realmente um trabalho, de você organizar a tua rotina, porque às vezes a gente fala, não, vou fazendo, ver se vai dar certo ou não. E aí não cria esse planejamento do vou pesquisar, vou fazer os roteiros, vou gravar que dia, vou editar que dia. Porque são muitas coisas. O vídeo não chega ali, são 15 segundos, às vezes menos. Que a gente leva vários dias, leva um tempo de estudo, leva um tempo para escrever, para gravar, para editar, pensar na roupa, pensar na maquiagem, todo um contexto. Exatamente. Então, por trás ali do vídeo tem muita coisa. E a gente chegar nessa... E eu empresa, né? Isso, é só você. Eu sozinha, então... tendo que bater ponto para mim mesma, né? Cobrar a mim mesma e ter essa responsabilidade de eu preciso trabalhar pelo menos às 8 horas, porque quando a gente ainda é empresário, a gente trabalha mais, né? Bem mais, com certeza. Fala, não, vou ser empresário, mas trabalha 15 horas por dia. É tipo isso. Só que quem ama realmente isso faz com o maior prazer, né? Não vamos também... Eu acho que às vezes a gente está trabalhando e nem percebe que está. Porque, querendo ou não, essa questão de tendências, você rolando o feed, você consegue, né? Você já começa a sentir uma tendência vindo, e né? Uma coisa que se eu não trabalhasse fazendo conteúdo, provavelmente eu faria essa pesquisa do mesmo jeito, porque é um assunto que eu gosto. Entendi. Eu sempre fui muito curiosa, sempre quis saber o que estava antes, o que é que vai vir, como é que vai ser, o que eu posso usar de diferente para eu montar um look diferente, porque eu gosto de ter essa imagem de a pessoa olhar e falar, nossa, mas que negócio diferente. Tipo, essa roupa veio de onde? Essa modelagem veio do porquê? Esse acessório, uma coisa que ninguém está usando, sabe? Legal. Tentar trazer essa pitada do diferente. Entendi. Então, essa curiosidade minha sempre teve. E aí eu iria pesquisar de qualquer forma. Então, eu falei, por que não também entregar esse conteúdo para alguém que, como eu, gosta de estar à frente, de saber a informação? Porque a informação conhecimento é poder, né? E logo tendências agora, né, Paulo? Que acho que toda semana lança uma tendência. Uma avalanche. E outra coisa que eu já vi no teu Instagram, não sei se ainda está fazendo, que são os achadinhos, né? Tu faz o radar de tendências e após isso tu procura em algum local aqui na cidade onde achar essas peças. Como foi que veio essas ideias, Paulo? Eu adoro isso. De coisa minha mesmo, de pensar, eu vejo essa tendência, onde é que eu vou encontrar essa tendência? Porque se eu quiser usar... Porque quando eu coloco lá o radar de tendência, isso aqui está em alta, está todo mundo usando, não é que a pessoa tem que usar. Não é uma imposição, né? De dizer que só é descolado, só é legal, só está na moda quem está usando aquilo. É mais para uma informação, para a pessoa pegar essa informação e decidir se ela quer usar ou não. Se fica bem nela ou não, se usar ela da gosta. forma que ela gosta, né? Eu acho adaptar para o estilo dela. Mas ela sabe que está acontecendo isso daqui. Então, ela vai decidir o que ela vai fazer com aquela informação. E aí, quando tem algumas tendências que eu falo, não, essa aqui eu quero usar. Eu falo, eu preciso encontrar em algum lugar. Onde é que eu vou encontrar essa tendência? Então, nas pesquisas de lojas e aonde achar, eu falei, por que não também mostrar para as pessoas? Se ela quiser usar aquilo, ela vai encontrar em tal lugar. Entendi. E aí foi caminhando assim muito
na minha vivência, no que eu queria, que eu acharia que seria interessante para mim, que poderia ser interessante para outros também. E a gente vai amadurecendo e vai vendo possibilidades também de outros conteúdos, não só no que a gente gosta, no que a gente quer, né? Entendi, muito legal. E, Paulo, com relação a modelo, como foi? Nós somos da mesma agência, para quem não sabe, né? Agência de modelos. Como foi que você ingressou, depois de ser influenciadora, comunicadora, empreendedora, né? Virou modelo. Começou como modelo, né? Iniciou o trabalho como modelo. Já tinha iniciado, né, Paulo, querendo ou não, com esses trabalhos de influenciador, acaba você trazendo essa comunicação como modelo. Mas de onde foi que veio esse start? Por que modelar? Sempre foi um sonho, Você falou, né? que Como eu disse, sempre foi um um sonho. Mas chegou um momento que eu meio que tinha dado como perdido, assim, sabe? Porque era uma exigência muito grande também de medidas. Sempre foi. Há um tempo atrás, sempre... Participei de alguns concursos quando eu era adolescente, mas sempre tinha, tem que perder não sei quanto de quadril, tem que perder não sei quanto de medida. Também passei por isso. E é uma coisa assim que você não vai deixar de comer, de viver para chegar numa medida que não é sustentável para o seu biotipo. Então eu meio que falei, não, então não é para mim, né? E fui viver a outra ponta da moda como designer. Entendi. Eu falei, vou viver na moda, mas como na outra ponta, não em quem está desfilando ou fazendo as fotos do produto pronto, mas sim com quem cria. Então fui para o extremo da cadeia, né? E aí, fazendo toda essa trajetória que a gente comentou, comecei a fazer fotos para algumas marcas, como influenciadora e criadora de conteúdo. Surgiam também convites para foto, shooting, né? Não só vídeo e gravação. E isso foi caminhando, as pessoas foram vendo as fotos e gostando, e fui fechando trabalho com outras marcas. Antes da Pride? Antes da Pride. Entendi. Comecei a ter Começou uma solo, assessoria, né? Buscar pessoas que me assessorassem, só particular mesmo, sem ser uma empresa, e aí que entrava em contato com essas marcas. As marcas que entravam em contato comigo, que tinham interesse em fazer shooting ou fazer vídeo, qual tipo de conteúdo em si, e a gente fazia essa parte comercial, né? E aí fui sentindo necessidade de ter uma empresa realmente maior, contatos, porque como eu não sou de Fortaleza, às vezes faz falta ter esse network, né? De não conhecer muitas pessoas. Então, ter uma empresa que já é daqui, uma pessoa que tem um network, um know-how, já ajuda muito outras marcas me conhecerem também, que foi o que aconteceu com a Pride. Mas eu acabei também desfilando antes, muito... O desfile de São Paulo, inclusive. Do São Paulo Fashion Week. Essa foto, né? Foi quando, Paula? Foi, acho que outubro ou novembro de 2022, se eu não me engano. Foi antes de você entrar com uma agência? Antes de entrar com a agência. E aí tu já desfilou? Foi um convite de um amigo, o Eider, né? Ah, sim. O Eider, ele... Na verdade, foi pela marca de bolsas que a gente se conheceu. Ele sempre desfilava no DFB, aqui em Fortaleza. E quando eu expus a marca, tinha um stand, né? Expus lá no DFB, eu pedi, na época, para o Cláudio, falei, me passa os contatos de quem vai desfilar, que eu quero tentar ver se eles querem fazer o styling das roupas com as bolsas. Foi uma coisa muito, assim, empreendedora, querendo achar uma brecha, né? Uma forma de participar. E aí ele me passou a lista, os contatos, liguei para um monte, teve gente que atendeu, teve gente que não atendeu, teve gente que ia olhar. E o Eider foi um dos que... Foram dois na época, foi o Eider e o André, que toparam usar as bolsas no desfile daquela edição, que foi 2017, se eu não me engano. Já tem um tempinho. E aí, depois que ele desfilou, ele falou, Paula, por que na próxima edição a gente não cria uma collab, né? Peças exclusivas para o desfile, que aí junta a minha estética com a estética dele, né? Eu falei, com certeza, super topo. E aí começou essa parceria de vários desfiles, a gente fazendo várias collabs. E aí ele passou do DFB, ele desfilava também na Casa de Criadores, em São Paulo. Eu estava lá junto com as bolsas. Aí depois ele foi para o São Paulo Fashion Week, eu fui junto. Então a gente foi criando esse relacionamento que virou uma amizade. Sim, né? Sim. E nessa, uma vez, a gente tinha saído acho que foi até algum desfile do São Paulo Fashion Week, ou da Casa de Criadores, acho que já era o São Paulo Fashion Week. E aí ele falou, Paulo, tu não quer desfilar para mim na próxima edição? Tipo assim, totalmente aleatório.
você vai realizar o sonho da minha vida. Eu falei, com certeza, eu topo demais. Aí depois cai a consciência, né? Eu pensei, meu Deus, nunca desfilei, vou desfilar no São Paulo Fashion Week. Se eu cair no meio da passarela, Foi se o eu teu fizer alguma primeiro coisa desfile? Foi meu primeiro desfile. Meu Deus do céu, Foi, Paula. tipo... Literalmente Já... você não começou né, Normal. normalzinho, de forma alguma. Não. E eu falei, Que seja o que Deus massa. quiser, vou me preparar do jeito que eu puder me preparar. Um amigo, inclusive, que já tinha desfilado, me ajudou, que fez algumas aulas ali comigo. Legal. Junto com o que eu já tinha feito lá no passado, desses testes. E falei, vou na cara e na coragem. Que bacana. E essa aí foi a primeira edição. E depois disso ele me convidou outras Sim. e outras vezes. Eu falei, se ele convidou a segunda vez é porque ele deve ter gostado da primeira. Talvez, com certo. certeza. E aí foi que algumas marcas aqui também em Fortaleza começou a ver essa minha possibilidade já como de modelo desfilar, mesmo, legal. de desfile e passarela. Não tenho um corpo, digamos assim, que é padrão, aquele, né, que essa palavra é horrorosa de falar, mas que a maioria das marcas buscam, mas também me ver ali no São Paulo Fashion Week, eu acho que é também uma forma de mostrar para as pessoas que os padrões. um corpo normal, digamos assim, um corpo das pessoas que não são ali vistas como modelo também podem estar nesse cenário, podem estar ali nesse meio. Sim, sim. Né? E aí vem essa representatividade que abre a porta para um monte de outras pessoas. E foi incrível, assim, foi maravilhoso. Não, se tem uma coisa, Paula, assim, que, não sei, acredito que você já tenha percebido durante a sua trajetória, né? Mas uma coisa que você tem feito é mudar certas diretrizes, né, e pontos de vista de muitos outros para você ir no seu caminho. No entanto, que foi um caminho totalmente inverso, né, também. Muito interessante. Sim. E pensando nesse lado, né, empreendedora, comunicadora, influenciadora. Agora você também vai para São Paulo como comunicadora, né? Também faz esse trabalho que eu acho sensacional. Sim. E de tantas essas diretrizes, tudo na moda, né? Mas diante dessas tantas funções, Paula, qual é o mais difícil assim para ti de todas? Difícil. Tem uma específica ou tu acha que é um geral assim de um pouco de cada? Eu acho que são desafios normais de qualquer profissão, né? Tem aqueles desafios diários, como eu disse, da rotina ali da organização. Aí muitas vezes da gravação de conteúdo, de você ter que gravar sozinha, de não ter uma equipe, de que talvez outras influenciadoras não tenham esse problema, pode ser que tenham uma equipe e outras pessoas não. Então cada pessoa, né, vai ter uma realidade diferente e que no dia a dia traz essas dificuldades, entre aspas, né? Entendi. Às vezes também como modelo, de estar sempre atenta à imagem, de cuidar do corpo, de pensar na pele, no cabelo, porque é um contexto, né? Você ser modelo, você não, tipo, acordei e tô pronta para ir para um shoot ou para uma gravação. É um cuidado diário que vai fazer com que a sua imagem esteja pronta para aquele momento. Casting, né? Uma unha tá feita, o cabelo cuidado, hidratado. Porque se você tiver com o cabelo todo seco, quebrado, isso vai atrapalhar. Mesma coisa com pele, com dente, com tudo. Com tudo. Né? É engraçado quando a gente fala de moda, o pessoal traz muito essa parte do luxo, né? Assim, vincula muito a moda, entrelaça muito a questão do luxo. O glamour, né? De, ai, que maravilha, fazer um escopo. Eu acho que é também muito pela questão de... a gente trabalha com isso. Então, às vezes, o que para os outros seria algo... um luxo, né? Não, vou ali fazer a unha, vou ali fazer o cabelo. Para a gente se torna uma obrigação, porque basicamente toda semana a gente tem que estar até a cor da unha, né? Se a gente tiver a fim de um vermelho... Vixe, se for para pintar, tem que saber que a qualquer momento pode tirar. Vai ter que tirar e botar um nude. Então, até isso, né? A gente tem que se preocupar, né? É muito interessante essa questão. E, Paulo, assim, ainda nessa pegada, né? De tantos afazeres seus, como tu se vê na moda hoje? Ai, olha, parando para pensar, eu não imaginaria, né? Há um tempo atrás... está fazendo o que eu estou fazendo hoje. Até porque a parte de Instagram, são trabalhos muito recentes, né?
mas eu me vejo muito, muito realizada, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, sabe? Já passei por alguns momentos de dúvida de será que é essa carreira exatamente que eu quero fazer antes, né? Já dei aula, já trabalhei como designer, como estilista, já tive a minha marca, então são várias experiências de atividades diferentes dentro da moda, em que às vezes a gente pensa, é isso que eu vou fazer para o resto da vida? Ou não? Eu me vejo, né, daqui a 50 anos ainda com essa mesma profissão. E hoje, no que eu estou fazendo hoje, se fosse lá, você vai ter que fazer isso para o resto da vida. Eu falo, faço. Eu sou feliz e realizada fazendo isso. Então, acho que é muito gostoso hoje estar nesse lugar de conseguir fazer o que eu gosto. Claro que todo trabalho tem suas dificuldades, tem seus perrengues, né? Tem algumas coisas mais... Pós e contras. O nome é trabalho, né? Dá trabalho fazer. Não tem como fazer. Mas é muito legal a gente conseguir ter um trabalho que a gente goste. Entendi. Que a gente se esforça nesse trabalho diário e que se tiver que fazer, não glamour, botando glamour nas 1000 horas de trabalho, mas se tiver que trabalhar várias horas, a gente trabalha sem esforço, problema. Né? Vai ter esforço, vai ter uma dedicação, um cansaço, óbvio. Mas é diferente de quando você faz uma coisa que não gosta, 2 horas já é um... já parece que passou uma eternidade, né? E como tu vê a moda para futuramente, Paula? A moda na tua vida? Na minha vida, presente, né? Com certeza. Acho que mais do que nunca, presente né? sempre. Mas como um todo mesmo, realmente. Como é que tu vê a moda? Tu acha que... Porque a gente já passou por muitas mudanças na moda, né? A moda, acho que ditou muitas regras, tirou outras também, Sim. Abriu muitas vertentes, abriu novos olhares. Eu acho que a moda, no geral, assim, pensando em moda, sem ser só, né, falando da minha vida, eu acho que eu gostaria muito de ver essa moda mais inclusiva até, né, mais representativa de corpos diferentes, né, tons de pele diferentes. A gente já vê esse trabalho acontecendo, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu queria que isso fosse realidade mesmo, sabe? Sim. Bem presente, bem variado. Ia ser, tipo assim, incrível. Porque a gente cria produto, cria peças para as pessoas da sociedade. Então, se a gente não representa essas pessoas que estão ali na sociedade... dentro das divulgações, digamos assim, né, do marketing da foto, da passarela, não faz sentido. Né? Como é que aquela pessoa que é para ser o meu público vai sentir vontade de ter essa peça se ela não está ali dentro da marca? E hoje a gente fala muito sobre essa questão, por exemplo, de corpos diferentes, diversidade, até sustentabilidade também entra. Mas a gente vê que ainda está muito, esses termos estão muito como modinha. Como tu marketing, sente né? isso? Tipo, vamos falar dele para as pessoas porque acharem tá que a empresa que a gente abraça a ideia. Todo mundo. Mas ainda é uma camada tão fina, bem fina, que bem fina. Tipo, o meu desejo é que realmente isso se aprofundasse mais, fosse feito de verdade, né? De coração, digamos assim. Isso, feito de porque coração a gente ainda e não por querer vender, né? A gente ainda tem essa impressão. Acho que por esse motivo a gente até criou esse canal do TV Modavante, né? Vendo a diferencial e os bastidores que acontecem por detrás da moda. E uma coisa que eu sinto muito, e todos os convidados que vêm falam muito sobre isso, que apesar das incansáveis tentativas, né, a moda ela ainda está muito superficial em alguns termos, né? E aí a gente abrange muito essa questão dos corpos diferentes, de empresas colocarem plus size, mas botarem porque senão vai levar hater, né? É mais uma questão de marketing mesmo. Então, eu acho que tanto essa parte da representatividade, eu acho que a parte da sustentabilidade também que você tocou rapidamente, eu gostaria muito que no futuro a gente conseguisse cada vez ter uma produção mais consciente. Eu acho que é utopia ser uma coisa 100% sustentável, não tem como. Também acho. Mas eu acho que a tecnologia e a ciência está aí para a gente ir fazendo pesquisa e avançando. Melhorando cada vez mais. E aos poucos, a cada ano que passa, ir reduzindo um pouco do impacto no ambiente. Né? Não é uma coisa que vai zerar 100%, mas eu acho que cada vez, se a gente tiver essa consciência de cada vez ir tentando minimizar, a gente vai cada vez melhorando. Concordo. Daqui a 5, 10 anos vai ser muito melhor do que é hoje. E é interessante que assim, tem muitas marcas que quando se unem,
elas chegam no limite de criação e cocriação, né, do produto. E aí vai ter aqueles resíduos. Sim. Quando a gente vê uma outra empresa pega esses resíduos que você já acha que assim não tem mais para onde ir e monta algo do zero, inédito, com um olhar diferenciado, trazendo cada vez mais o mínimo, né, de resíduos. Sim. E, enfim, isso voltando para a sustentabilidade. Com relação à questão de corpos, a gente vê muito isso de marcas entrando já que com essa bandeira, o meu corpo, né, o corpo da minha cliente é esse, né? A magrinha vai ficar de fora daqui. Então a gente vê muitas marcas lutando por isso, pelo seu. Mas realmente, quando a gente fala da moda, a gente vê isso mais essa camada mais superficial. Tem muita gente tentando, né, batalhando nisso, tem muita sim, gente. Tem sim. Mas ainda é pouco, digamos assim, né? Seria concordo. Muito legal no futuro a gente ver isso ganhando uma proporção cada vez maior. Com certeza. Paulo, vindo agora para o lado do Ceará, que eu não sabia que você não era daqui, não. Né? Não. E o que me encanta é essa tua paixão por aqui, porque realmente uma das coisas que me fez entrar na moda foi também o trabalho manual. No entanto, que eu trabalhei em muitos ateliês fazendo customização de renda e tudo mais. E nisso, me volta muito essa questão do trabalho manual das artesãs, que é algo incrível, pouco valorizado, né? Mas, e você, vamos dizer que montou o seu portfólio aqui no Ceará. Pensa em sair daqui? Inicial. Tu pensa em sair daqui? Como é que tu olha o Ceará para a moda futuramente? Eu vejo como um local de muita ainda oportunidade de expansão, sabe? Já é um polo muito grande. Sim. A gente tem muita coisa acontecendo aqui dentro da moda, muitas marcas legais e sempre marcas novas surgindo. Mas eu acho que ainda pode ser visto como realmente, tipo, São Paulo, outros pontos, outros locais, né? Que às vezes nem sabe que aqui tem tudo isso. Né? O Brasil, às vezes, não conhece essa potência que é da moda, Ceará. O Ceará. Né? Então, a gente tem muita gente criativa, tem muitas marcas, tem de tudo para crescer mais, eu acho. Então, eu vejo como um local incrível na moda. Até já pensei assim... Quando eu mudei, eu tinha muita dificuldade de me adaptar, porque aqui? É um calor... um calor, gente, que é muito complicado. Então, até hoje, eu não me acostumei com calor. Mas aí a cultura é diferente, né? O jeito de falar, as pessoas, tudo é muito diferente. Eu já morei em várias outras cidades, mas realmente o calor me pegou. E logo no início, eu falava, não vou conseguir. Quero ir embora, quero mudar, não vou ficar aqui, não consigo. Mas aí fui me adaptando, né? Fui criando raízes, a família foi vindo para cá também. Minha mãe não morava aqui, mudou para cá. Minha avó, que morava no Espírito Santo, mudou para cá. Nossa. Só tinha minha tia, né? Que tem um casal de filhos, minha prima Ingrid e o Patrick, e um tio que estava morando no interior. E aí eu fiquei muito tempo, e minha mãe veio também, minha avó, que morava com minha mãe, veio, e agora eu só tenho uma tia no Espírito Santo. É por isso que eu também imaginei que você já era daqui, entendeu? Porque todo mundo foi vindo e tá reunindo a família para cá. A gente foi se adaptando. Que legal, que massa. Então, e aí hoje, para mudar, eu acho mais difícil, porque pelo menos na parte de carreira e de trabalho, eu vejo muito acontecendo aqui, sabe? Sim. Claro que trabalhos em São Paulo, Sim. Em outros locais, tive vontade de mudar para São Paulo, porque, querendo ou não, tem muito mais oportunidade, né? Mas também tem muita concorrência, então tem essa dualidade. E hoje eu acho que eu me vejo mais aqui mesmo. Eu acho que aqui o Ceará tem essa capacidade, né, de crescer, mas talvez a gente trazendo e levando para, por exemplo, São Paulo, que a gente sabe que, né, é uma cidade muito visada, levando os olhares de marcas locais para lá, né? Eu acho que é muito isso. E uma das coisas que você falou, né, essa questão de tem muito o que crescer aqui. Tu acha que começando por onde, Paula, para a gente continuar recomeçar a crescer? Porque antigamente o Ceará era o polo, né? Sim. O que eu acho, assim, de cara, falando em todos os setores, não só em moda, o que mais pega aqui, para mim, eu acho que é a qualidade de prestação de serviço, sabe? De mão de obra, tem muita oportunidade de trabalho. As pessoas falam, não tem trabalho, né? Não sei, tem muito trabalho. Só que muita gente não quer
fazer o esforço necessário para estar naquele trabalho, né? Para se profissionalizar e atender bem o público, às vezes o jeito de se portar, né? De receber um cliente, seja isso presencial ou online, independente. Eu acho que essa parte pode melhorar muito. A parte da roupa em si, né? Pensando, a gente tem muita marca legal, tem muita marca com qualidade. Tem de todas as opções, né? Mas a gente tem muita marca legal também. Então, eu acho que a questão do melhorar isso daí é quem está produzindo querer ser uma marca de qualidade ou não, né? Sim, tem também isso. Mas se tem você vai várias entrar, de qualidade, existem várias. Se você vai entrar só para o mercado em si para vender ou se você vai criar história. E a gente né? entra em muitos nichos também, né? De público, de preço, de venda, Isso. em que isso exige uma qualidade maior ou não. Verdade. Então, isso é muito variável. Mas eu acho que o que pode realmente ser um grande diferencial é essa parte de atendimento ao público, da prestação de serviço muito, ser né? bem feita. Porque muitas vezes você tem um produto incrível, mas aí na hora lá com o cliente, estraga tudo, sabe? Sim. Acho que engraçado, né? Porque o Ceará é tão conhecido por ser caloroso e tudo mais, mas na hora da venda falta um pouco, né? Esse feeling Acho que falta muito também contar histórias, sabe? É uma coisa que eu sou apaixonada, é contar e ouvir histórias. E eu acho que E assim, quando a gente fala de storytelling, a gente vai muito pela parte do Instagram, né? Do marketing, né? A gente já vira a chavinha do marketing. Mas quando eu falo de histórias, eu acho que consegue interpretar de uma forma melhor. Por exemplo, ouvir a tua história. Sim. Sabe? Ouvindo a tua história, eu consigo me inspirar, conectar mais, inspirar mais pessoas que estão começando, seja como empreendedora, seja como influenciadora, sabe? Como modelo também, é surreal. Então, acho que o contar histórias é muito o que falta para a gente. E nós somos tão ricos, né, de história. De história e de cultura. A gente é tão cultural e falta muito isso, essa questão do contar história. Verdade. Paula, estamos quase finalizando, mas antes eu queria saber um pouquinho assim, como você se vê, né, a Paula daqui a 10 anos? A Paula daqui a 10 anos. Curioso, porque como eu comentei, eu falei, eu não imaginaria hoje estar fazendo isso, né? Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito de agarrar as oportunidades, né, que vão surgindo. Se a gente for pensar em tudo desse trajeto, que foi ao contrário, digamos assim, foram surgindo as oportunidades e eu falei, por que não? Vamos testar. O não já tem, o dar errado já tem, vamos tentar. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente volta para o que era ou vai fazer outra coisa. Então, pode ser que daqui a 10 anos eu esteja fazendo outra coisa completamente diferente. Mas o que eu tenho certeza é que será dentro da moda. Com certeza eu me vejo ainda trabalhando com moda e sendo muito realizada com isso. Espero que ainda fazendo o que faço hoje, mas com o avanço da tecnologia, das mudanças, isso com certeza vai sofrer alterações daqui a um tempo. A gente não vai ter mais o Instagram, o TikTok, essas outras ferramentas desta forma. Elas vão se atualizando constantemente e nosso trabalho vai se atualizando junto, né? Querendo ou não. Com certeza. Então, eu gostaria muito de ainda trabalhar com essa parte de criação de conteúdo, de influência e modelo, mas acompanhando, né, vai ter essa mudança, com certeza, e para um caminho que a gente não sabe ainda. Mas... Tu acha muito, quando tu fala assim, tu acha muito que IA, entra muito essa questão da IA, da inteligência artificial, dessa substituição, ou da gente trabalhar junto? Tá aí, né? Tá começando. Eu acho que não trabalhar junto, mas uma substituição, eu acho que não. Eu acho, pelo menos... Eu acharia muito triste se isso acontecer, porque a gente perde a essência, né? Perde a essência, perde o calor humano ali, a criatividade, É diferente, né? É bem diferente. É diferente. Eu acho que ela pode agregar em muitas coisas para evoluir de diversas coisas, de edição, né? Tem um infinito de possibilidades. Mas eu acho que substituir, não. A gente entra até na questão das modelos, né? Não sei se você viu... de que está se fazendo um banco de imagens das modelos para ter já vi. Ter a sua versão
digital para trabalhar para você. Tipo... Vão conseguir um complexo. trabalho. É bem complexo. É complexo. Vão conseguir um trabalho assim de 24 horas, né? Que não tem com IA. Não cansa, né? Exatamente. Até onde vai chegar esse resultado, mas também até onde as pessoas que vão consumir esse conteúdo, esse resultado, seja um shooting de moda, seja, né, para uma revista, para um Instagram ou para qualquer outro meio, a gente vai começar a olhar para aquilo e vai falar, pô, isso é real? Isso é verdade? Sim. Se a gente já acha que o padrão de hoje em dia não conversa... Acho que tem muita geração buscando, né, ir pro... Cada vez para um analógico, mais analógico. Isso, trazendo algo um pouco um retrocesso, vamos dizer assim, não uma busca, né, talvez por se identificar com algo que seja real, se conectar real. Né? A não ser que venha para realmente trazer essa inclusão, essa diferenciação, mas... são coisas muito... bem complexas. Muito complexas e achismos nossos, né? A gente vai vendo como é que isso está caminhando e torcendo para que seja para um lado bom, né? Porque pode dar muito errado também. Pode. Mas uma coisa que eu tenho certeza, Paula, que tu vai se reinventar e quiçá tu criar uma própria IA com seus comandos, porque do jeito que você pelo pouco que a gente ouviu aqui, nossa, muito, muito incrível. Paula, a gente já tá encerrando. Gostaria muito de te agradecer por esse tempo maravilhoso. Eu que agradeço. Por ter contado a sua história. Cada dia que eu tenho o prazer de ter um convidado aqui, é prazeroso ouvir a história de vocês, ouvir o quanto vocês se conectam também com o Ceará, porque é uma paixão que eu tenho muito grande, é muito forte em mim. Então, não tem como não brilhar os olhos, né, ouvindo a sua história. E principalmente nós que somos, querendo ou não, colegas de trabalho, né, começamos na comunicação, modelo, enfim. Então, muito obrigada. Mas antes, por favor, diga o seu @, né, onde podemos nos lhe encontrar, por favor. Certo. Primeiro, agradecer também, né, de estar aqui. É um prazer ter esse bate-papo. Passa muito rápido, a gente podia conversar mais várias horas. Mas aí, o pessoal que quiser me encontrar nas redes sociais, o meu @ é @BaioccoPaula. Ao contrário, né, como tudo na minha vida. Então, BAIOCCO Paula. E lá vocês vão encontrar um pouco desse meu trabalho, de tudo que a gente conversou aqui. Vai ser muito legal ter vocês lá comigo. E você que quer nos encontrar é @CindyRoupas e @Casa de Vovó Dedé. E caso queira também ouvir um pouco sobre a minha história, é @ThaísCunha_. Um cheiro e eu te vejo até a próxima.